Bom, pessoal, então vamos lá. Antes da gente começar, eu vou passar um pequeno vídeo, bem rápido, tá? Esse careca simpático aqui é o Jacobson Trovão, tá? Jacob Trovão. Ele é o diretor de mediunidade da Federação Espírita Brasileira, tá? Esse vídeo aqui, ele serve a todos os espíritas, em especial aos médiuns, né? Tudo que a gente faz numa casa espírita como dirigente tem que estar estritamente dentro da doutrina, do evangelho e das orientações da FEB ou das interpretações da Federação Espírita Brasileira, tá? Muita gente acha que a gente, à frente de uma casa espírita, qualquer dirigente, toma atitudes da sua própria cabeça ou que acha que é bom. Não, não é assim que funciona, né? Então, esse daqui é um pequeno vídeo, ele é bem rapidinho, né? Ele é bem rapidinho e ele nos fala de uma situação muito comum. O que acontece quando o médium, quando aquele que tem uma certa mediunidade, que está ou no desenvolvimento, ou que já está trabalhando na mediunidade, e ele tem uma certa obsessão, ele tem uma aproximação de irmãos espirituais. O que é que se faz então com esse médium, né? E é isso que a gente vai ver. Dá uma apagadinha na luz para mim aí. Aí. Aí Kardec, ainda falando de obsessão simples, convém igualmente interromper toda a comunicação escrita, tão logo se reconheça que procede de um espírito mau, providência que ele quase nunca aceita, a fim de não lhe darmos o prazer de ser ouvido. Essa orientação de Kardec aqui é preciosa. Se o médium se sente influenciado, e muitos médicos perguntam isso, eu devo parar a psicografia, parar a psicofonia? Sim. O ideal é parar. Para dar um tempo para se recuperar, receber os páricos que se harmonizar, volta para o trabalho da mão. Em certos casos, pode mesmo ser conveniente que o médium deixe de escrever por algum tempo, regulando-se então pelas circunstâncias, ou seja, ele vai ficar o tempo que for necessário para todo o seu equilíbrio. Entretanto, se o médium escrever... Olha, acender lá para nós. Então, pessoal, o que o Jacobson está falando aqui é uma situação muito comum nas casas espíritas e muito pouco compreendida, né? O médium, sempre que se sentir influenciado, seja na sua psicografia, seja na sua psicofonia, de qualquer forma, ele deve se afastar, parar aquele trabalho. Por quê? Porque a sua comunicação deixa de ser confiável, né? Ele deve continuar frequentando uma casa espírita, deve continuar se harmonizando, recebendo os passes mediúnicos. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário para que ele se reequilibre, né? Então, essa é a dica aí de ouro para aqueles que têm mediunidade, que estão desenvolvendo a mediunidade, ou que vão dirigir casas espíritas no futuro. Porque veja uma coisa, uma comunicação mediúnica maculada é um grande risco à doutrina e ao Evangelho do Cristo, né? Já disse Kardec lá nas suas obras, quando ele estudava, que é melhor a gente desprezar 10 verdades do que aceitar uma só mentira. Então, se tivéssemos 10 comunicações mediúnicas muito boas, mas tivesse uma dúvida, e dentre elas uma fosse mentirosa, é melhor que se desprezasse todas. Porque uma única comunicação mediúnica fraudulenta, mistificadora ou mal intencionada de qualquer espírito, traz um prejuízo muito grande à casa, à pessoa, ao médium, à doutrina e ao evangelho. Legal? Então tá bom. Dúvidas? Perguntas? Então tá jóia. Então vamos lá? Bom, queria mostrar de novo para vocês esse quadrinho aqui, né? Essa fotinho bacana. Sempre que a gente está aqui falando, nós nunca estamos falando sozinhos, né?
Gente, é muito fácil para mim, hein? Eu dou uma lida na matéria e a coisa flui. Por quê? Porque há a influência dos irmãos espirituais da corrente que nos intuem e que falam junto com a gente. Ah, mas que inveja, né, Paulão? Só que, para vocês também, a ação da espiritualidade ocorre em todos nós aqui. Então, quando no começo da abertura dos trabalhos, a gente pede para que todo mundo esteja aberto, de coração tranquilo, para receber o atendimento espiritual, é exatamente por causa disso. Esse Jacobson Trovão, esse mesmo carequinha que a gente viu, carecas são todos simpáticos, né, Wagner? Não somos? Né? Ele tem um programa, são 141 programas de 1 hora, que é o estudo do Livro dos Médiuns. Recomendo a todos que queiram assistir, é bem profundo, é bem amplo. Esse é um trechinho de 48 segundos de uma das aulas dele, né? Mas ele nos fala que o estudo, a palestra e o passe são trabalhos de desobsessão coletivos. Estamos todos sendo beneficiados pela espiritualidade presente, né? A coisa acontece mais ou menos assim. Você chega na casa, você vem acompanhado do seu mentor, que vem muito feliz por você estar numa casa espírita. Muitas vezes estamos trazendo espíritos que estão perdidos e que por qualquer motivo, por sintonia, por misericórdia divina, aderiram magneticamente na gente e nós os trouxemos para cá. Então todos nós, e esses espíritos que chegam à casa são recepcionados pela corrente, né? Então, é um trabalho muito lindo de caridade. Só de vir à casa espírita, você já está fazendo caridade, né? E aí chega aqui, o irmão espiritual da corrente da casa vai chegar no seu mentor. E aí, mano, como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom? E o maluco aí? Ah, o maluco aqui essa semana teve bem, teve jóia, tá orando, tá... Eles vão conversar, ver as necessidades de cada um. Olha, andou meio adoentado, tem se alimentado mal, tem dormido mal. Ah, então peraí que nós já vamos chamar um médico, um irmão cabeça branca, que vai fazer um trabalho energético diferenciado para cada um de nós. Tá? É isso que acontece numa casa espírita. Por isso que é fundamental que a gente não só estude online ou estude em casa, mas que a gente frequente, que a gente participe dessa comunhão espiritual. Daqui, todo mundo sai ganhando. Ok? Oi, vamos lá. Essa pessoa que você traz, ele pode ser encarnado também? Pode. A pergunta é: essa pessoa que você traz pode ser encarnado? Pode. Vamos fazer uma campanha, traga um amigo para a casa espírita, né? Pode sim. Às vezes coincidentemente, às vezes aquele amigo que te deu na cabeça, falou, pô, fulano ia gostar tanto lá da casa espírita, e você insiste, você pega no pé, até um dia que você consegue trazer. Muitas vezes esse amigo, essa amiga, né, ela tem uma adesão magnética, ela tem um espírito que está ali interagindo com ela, sem saber, necessitando de socorro. Às vezes essa interação causa sensações físicas desagradáveis na pessoa, né? E tudo isso está no plano da espiritualidade. Espiritualidade acompanha cada um de nós, principalmente dos trabalhadores da casa. Sabem desde manhã quem é que vem, quem é que não vem. Já sabem quem é que não vai conseguir vir, né? E aqueles que vêm, ela fala assim, ó, o Paulo hoje vai, ele vai porque ele faz palestra, ele não falta. Então, pega esses 3 irmãos aqui que estão necessitados de socorro e que chegou a hora deles e gruda nele. Literalmente, pessoal, né? Esses irmãos aderem a gente, ficam na nossa psicosfera. Muitas vezes a gente se sente meio desequilibrado durante o dia. Muitas vezes, principalmente aqueles que têm a sensibilidade mediúnica maior, né? Às vezes chega a sentir o que o desencarnado sente. E muitas vezes o desencarnado ainda está com as sensações do seu desencarne, né? Então tudo isso acontece sem a gente perceber.
Mas a gente escuta aquela frase de todo mundo aqui, né? Não na nossa casa, em todas. Nossa, quando eu saio lá da casa espírita, parece que tirou o mundo das minhas costas. Tirou. Pode ter certeza que tirou. E você fez uma tremenda de uma caridade. E como disse Jesus, vai receber ao cêntuplo. Não é promessa, é lei. Tá bom? Beleza, gente? Então, esse é o trabalho que acontece aqui nos bastidores, que a gente não vê, que a gente não percebe. Legal? Bom, vamos hoje acabar a segunda parte do Livro dos Espíritos, falando dos 3 reinos. Estamos falando aqui da última questão dos animais e o homem, e depois já vamos entrar na metempsicose, que eu já falei que o nome é feio, viu, Zé? Mas é fácil. Não fica tranquilo que não vai ser difícil, tá? Vamos lá. Bom, a gente falou várias coisas sobre os animais, né? Vamos passar rapidamente, que o animal tem aquela alminha, que não é bem uma alma, ele não é inteligência, ele é diferente do homem, o espírito do animal é diferente do espírito do homem, né? Na verdade, o animal nem tem bem um espírito, né? O espírito de verdade que fala pra gente, falou, olha, se você quiser, para te facilitar, falar que é uma alma, ok, mas não é uma alma, né? Porque para ser um espírito precisa ter os 3 atributos. Decoraram? Inteligência, pensamento e vontade. Se não tiver esses 3 atributos, não é um espírito. Ok? Vamos dar sequência então, só para a gente dar uma boa resumida. Aí o Kardec pergunta então ao espírito de verdade: ter-se-ão enganados os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Porque vários espíritos já disseram isso. Olha, existe aí o reino animal, vegetal, e temos o hominídeo, temos o homem. O espírito, o nosso espírito é um ser à parte na criação. E aí o Kardec, como a gente vinha falando, olha, vem tudo no mesmo princípio inteligente, todo mundo é a mesma energia, né? Até aqui perguntaram, a gente conversou sobre isso, quer dizer que a minhoca, um dia ela vai evoluir para o caracol, que depois vai evoluir. Na verdade, a doutrina não esclarece isso. Tá? Há uma corrente que entende que sim, e há uma corrente que entende que o ser criado para ser minhoca será sempre minhoca. Quando ele acabar aquela experiência de minhoca, será transformado em novo ser. Tá? E assim é com a gente. Ok? Reaproveitado, né? Isso, lembra que ele fala que os espíritos, as alminhas dos animais, são reaproveitados quase que imediatamente. Então, espírito de cachorro não tem expiação, eles não têm vontade, eles não têm livre-arbítrio. O que acontece na vida dos animais, pessoal, é um estado de necessidade. É um estado, é uma inteligência necessária à sobrevivência. Né? Lembra que a gente brincou? O cachorro não vai para um umbral porque ele mordeu o carteiro. Ele não teve vontade de morder o carteiro. Às vezes ele morde com vontade. Mas ele não quis aquilo, é um instinto dele. Né? Diferente da gente, que tudo que fazemos temos responsabilidade, porque somos inteligentes, pensamos e temos vontade de fazer ou não, né? A gente pode falar, Paulo, que os animais assim, são energias? São energias. A grosso modo, né, daquela primeira definição que ninguém gosta, né, porque dá um nó no cérebro, eles são matéria. Sim. Né? Quais são as 3 coisas que existem no universo? Deus, espírito e matéria. Se não é Deus, e Deus é óbvio, Deus é Deus e vice-versa, como diria Vicente Mateus, né? Deus é Deus e Deus é Deus. O espírito tem que ter inteligência, pensamento e vontade, são criaturas de Deus, o resto do universo é matéria.
Tá? Matéria mais densa, menos densa. A luz é matéria? É matéria. O chão que nós estamos é matéria? É matéria. Energia. Né? Tá bom? Tá certo dizer que é uma forma de energia. Então vamos lá. Se enganaram? Não. Mas a questão não foi bem desenvolvida, né? Sobre se nós somos um ser à parte na ordem da criação. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. Nós não temos muita inteligência ainda para entender essas coisas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. O destino do homem é a felicidade é conhecer Deus. O destino dos animais é se transformar de uma energia em outra. Não pensam, não têm inteligência, não têm vontade. Nós temos essas faculdades. Então, nesse sentido, nós somos sim uma criação à parte, né? A espécie humana, nós, é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, nosso destino é felicidade plena, perfeição, conhecer a Deus. Tá? Quem é que vai chegar lá? Todo mundo que está nessa sala. Todo mundo aqui, sem exceção, uns um pouquinho antes, outros um pouquinho depois, vão virar espíritos puros. Vão chegar no nível de um Cristo planetário, como Jesus. Todos nós. Só que nós estamos alguns aninhos atrás, né? Como a gente já disse, se Jesus, segundo o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, plasmou a Terra há 4,5 bilhões de anos atrás, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era quem é. Nós estamos alguns anos atrás para chegar lá, mas a gente vai chegar lá. Quando fala humanos ou equivalentes que existam em outros lugares, né? Que tem esses três princípios, né? Isso, então. A Paty fez uma ótima pergunta. Quando a gente fala humanos, né? Cadê? Onde é que ele está aqui? A espécie humana existe aonde? Só na Terra? No universo todo. Aliás, lembre-se que na semana passada a gente viu uma questão onde Kardec pergunta ao Espírito de Verdade. Falou, a encarnação do espírito humano começa na Terra? Ele falou, não. Começa em outros mundos, menos evoluídos. E continua em mundos mais evoluídos. Continuarão sendo humanos, em conformações diferentes, em corpos talvez diferentes, com perispíritos talvez diferentes, mas ainda assim humanos. Fala, vai. Parece que descobriram mais um planeta, né? Que habita ser humano ou outros. Eu descobri essa semana, passou. Então, o homem vive desesperado procurando vida em outros planetas. O que a gente precisa entender? Primeiro, biologicamente você pode achar seres unicelulares, protozoários, etc., em outros planetas. Para os cientistas, é vida em outros planetas. Semelhante à nossa, também, segundo a nossa doutrina espírita, existe. Agora, se vai ser localizado e encontrado, são outros 500. Porque na formação que nós temos, na matéria que nós temos, com os corpos que nós temos, são poucos os planetas em trilhões e trilhões e trilhões de galáxias, né? Mas vida vai ser encontrada. O Espiritismo, para quem acha que nós somos muito malucos, né? Ele nos diz, no livro Cartas de uma Morta, psicografia de Chico Xavier, pela mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, ela faz uma visita em espírito em vários planetas do nosso sistema. E ela vê civilizações. Só que civilizações não
materiais como a nossa. Né? Quantos espíritos estão nessa sala agora? Nós estamos aqui em quase 35 e o resto? São centenas e centenas de irmãos espirituais que estão aqui, numa assembleia. Nós não vemos, nós não sentimos, para nós não existe. A configuração da psicosfera da casa é muito maior do que a casa. Então, vamos chegar lá, mas... Né? Paulo, se fosse resumir, seria como uma escola. Você começa primeiro, segundo ano, terceiro, que é o espírito em cada mundo, evoluindo. Um mais primitivo, passa para outro. No caso, nós estamos aqui. É o melhor dos exemplos. Ó, a Ângela falou, então é mais ou menos igual a uma escola. É exatamente igual a uma escola. Tá? Com muito mais séries, né? Porque para evoluir. Mas é exatamente isso. Tem o primeiro ano, o segundo ano e mais. É uma escola bastante rigorosa. Por quê? Porque as crianças da quarta série podem conversar com as do terceiro. Mas as do terceiro não brincam no mesmo pátio da quarta série. Ou seja, há uma hierarquia de evolução. O mais pode o menos, mas o menos não pode o mais. É por isso que nós, aqui encarnados, não vemos a espiritualidade presente. Eles estão num... Se pudesse ver, também não ia ser certo, né? Porque você não ia se esforçar para evoluir. Também. É o que eu falo, mas por que Deus não faz a gente lembrar tudo? Porque quando a gente encarna não sabe tudo? É a mesma coisa você jogar carta sabendo as cartas do oponente. Né? Não faz o menor sentido. Você tem que passar pelas experiências. Gente, não basta você falar eu sou honesto. Você precisa ficar sozinho, com um saco de dinheiro de 10 milhões, ninguém em volta de você, e você resistir a não pegar um tostão porque não é seu. É isso a encarnação. É você provar que a sua evolução moral é boa. É para isso que a gente vem, esquecido de tudo, esquecido das provas, esquecido das experiências ruins que já passamos, para a gente fazer a prova dos 9, sem calculadora, sem cola. Nós vamos provar se realmente nós somos bem moralmente ou não. E é igualzinho uma escola. Paulo, Oi? Oi, André? como existem vários seres, né? Quando eles desencarnam, eles vão no mesmo lugar que nós vamos, e depois da reencarnação, eles voltam em uma outra posição pela evolução. Quem, André? Os espíritos dos planetas. Dos planetas. Espíritos, Terra, tá? Eles vão para a erraticidade. Isso. Sim. Aí, para voltar, eles vêm em várias diferenças do que eles estavam antes para a própria evolução do espírito. Então vamos lá. Cada planeta cada planeta é um complexo em si. Então os espíritos que têm que evoluir aqui na Terra, que ainda vão ter que reencarnar, aqui permanecem. O que é erraticidade, pessoal? Ela fala, estão lá na erraticidade. Quando nós estamos desencarnados, nós estamos na erraticidade. O que é erraticidade? Nós não temos, o espírito não tem um lugar pré-determinado. A nossa morada é o universo de nosso Pai. Olha que coisa linda. Nós ganhamos de Deus o universo como morada. Só que, assim como uma criança pequena, você não solta ele na Avenida São Carlos, nós precisamos ir aprendendo e evoluindo para poder chegar mais longe ou mais perto. Então, como nós ainda somos muito tosquinhos, todos nós, né, eu me incluo nisso, a gente permanece bem reservado e bem adstrito aqui à Terra. Esses irmãos espirituais de Júpiter, Saturno, de Marte, têm o mesmo efeito ali nos seus planetas. Ok? Porém, uma vez já mais evoluídos, eles têm a opção de passar a outros planetas mais evoluídos, reencarnar até mesmo aqui na Terra como missionários,
tá? O que é raro. Então, aí, o céu é o limite, né? De acordo com... eu acho até bacana. Tem um irmão espiritual dessa casa, que sempre que eu converso com ele, ele fala uma frase muito bacana quando acaba o trabalho. Ele fala assim: trabalhador, tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou subir com mais luz e mais velocidade. Pela luz que ele adquiriu no trabalho que ele acabou de prestar. À medida que vamos evoluindo, vamos adquirindo mais luz e mais velocidade. Com mais velocidade, podemos chegar em lugares mais longínquos no universo, e com mais luz é mais sabedoria. Vamos saber o que fazer indo para lá. Te expliquei? Então tá bom. Vamos lá. Dúvidas? Tá dando nó, né? Foi, gente, nós somos... Olha, lamento informar a todos, mas nós somos muito pequenininhos. Muito imperfeitos. Tem uma jornada bem longa pela frente. Como diz Emmanuel, né? Calma, calma. Alguém um dia estava meio aflito, né? E o Emmanuel falou assim: calma, meus irmãos, calma. Vocês viveram por séculos e tem a eternidade pela frente. Calma. A gente chega lá. No nosso tempo. Bom, então concluímos aí a parte dos animais e o homem, tá? E agora vamos falar da metempsicose. Metempsicose é uma palavrinha feia. Ela meio que significa reencarnação. Para nós espíritas não é bem isso. O termo é de origem grega, cujo significado aproxima-se do de reencarnação. Aproxima-se. Porém, implica no retorno também a formas animais, sem nenhuma evidência observacional. Essa é a crença entre os gregos, egípcios, romanos e principalmente entre os indianos. Então, a metempsicose era uma dúvida, né, que o Kardec perguntou aos espíritos. O que é a metempsicose? Já contei a história que eu já ouvi isso aqui nessa casa espírita aqui, né? Então quando nós morremos, podemos reencarnar em qualquer bicho. Por quê? Porque os bichos estão para baixo, como nós estamos hierarquicamente para cima, a gente pode. Várias crenças religiosas acreditam nisso, né? A metempsicose. Mas na verdade, para nós, espíritas, o termo metempsicose se refere ao renascimento do espírito humano em espécies não humanas, enquanto o termo reencarnação é usado apenas em referência à reencarnação humana. Isso aqui é o que está lá no nosso livro dos Espíritos, no Evangelho, inclusive. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose. A gente falou que todos nós fomos originados de um princípio inteligente, inclusive os animais. Aí o Kardec está perguntando, então, se a gente é originado do mesmo princípio inteligente, não é isso uma prova de que temos aí a metempsicose, que podemos reencarnar em animais? Duas coisas podem ter a mesma origem e não dar o resultado igual. O exemplo que ele nos dá é a semente, né? Você pega duas sementes iguaizinhas, a origem é exatamente igual. Uma dá um pé de banana e a outra dá um pé de abacate. Então, a origem não vai dizer para a gente que mais tarde nós vamos poder ser iguais aos animais, né? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, lembra que a gente viu isso daqui? O princípio inteligente ele é criado por Deus, né? Ele vai animando alguns animais, ele vai evoluindo e vai se aperfeiçoando. Chega um momento em que esse princípio inteligente atingiu essa maturidade para ser espírito e passa a ser humano. É isso que ele está falando. Então,
quando esse princípio inteligente que existe nos animais atinge essa condição necessária para ser espírito, ele vai entrar no período da humanização. Ele vai virar humano. E aí ele já não guarda relação com seu estado primitivo. E já não é a alma dos animais. Como a árvore, já não é a semente. Lembra que a gente falou? Quando a gente começa a falar dos animais, a gente fala, bom, então um dia quando eu for espírito puro, eu vou lembrar de quando eu era cachorro? Não, você não vai ter lembranças de quando você era cachorro. Por quê? Porque o cachorro não tem inteligência. A inteligência dele, nós já vimos, é somente a necessária para a sobrevivência. Ele não tem vontade, ele não tem pensamento. Logo, não tem memória, né? De animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Então, quando a gente fala que nós ainda somos muito animalizados, é nesse sentido. São as reações físicas. A gente ainda precisa comer, a gente ainda precisa dormir, a gente ainda precisa se reproduzir, né? A gente ainda tem todas essas necessidades que são da matéria, não é? E lá no espírito? Espírito dorme? Não. Espírito come? Não. Mas, Paulo, eu vi lá no filme Nosso Lar que tem a sopa diária. Pessoal, Nosso Lar é uma colônia de transição. É uma colônia de transição. Os espíritos que ali estão, ainda estão em fase de adaptação, de desmaterialização, ainda estão desapegando da matéria. Não é? Tanto que quando vocês pegam as obras de André Luiz, né, que é o repórter do além, né, nos conta como é que é a vida lá, nos primeiros, no Nosso Lar, ele dormiu. No segundo, terceiro livro, nossa, ele sonhou. E no sonho que ele estava dormindo, ele estava em outro plano espiritual. Ele estava em outro local. Chega um momento que André Luiz não fala mais de dormir. Não fala mais de comer. Ele não tem mais essas necessidades. Ele aperfeiçoa seu espírito, tá? Então é por isso daí, tá bom? Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Beleza? Então isso não existe. Conseguintemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Legal? Tá lá, a questão 612, ela é tão feita, ela é tão perguntada a todo momento, que fizeram até um postzinho, né? Você sabia? Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Tá lá. Isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. Uma das leis que a gente vai estudar no universo é a lei do progresso. Tudo evolui, pessoal. Tudo vai para frente. Lembra aquela frase que eu sempre falo para vocês? Acreditem. Qual seja o seu dia, o pior dia que tiver na sua vida, esse dia também é um passinho mais perto da luz. Porque estamos sempre evoluindo. Então jamais poderia um animal, um espírito, encarnar num animal. Porque seria um retrocesso na evolução. Ok? Sem contar outras questões, né? Aqui a gente está no estudo, dá para a gente aprofundar um pouco. Nós não estudamos que nós temos o corpo material, temos o perispírito, que é o invólucro do espírito, e temos o espírito. Como é o nosso perispírito? Exatamente igual ao corpo de cada um de vocês. O vosso, se eu tirasse o perispírito do Zé aqui, hoje ia aparecer um Zezinho aqui, ó.
mais transparente, mais translúcido assim, mas era o Zé. Como é que você faz para encaixar esse perispírito num corpo de um animal? Mágica? Não existe mágica no universo de Deus. O nosso perispírito, para a gente ter uma ideia, ele é um molde preciso do nosso corpo. O nosso perispírito é encaixado molécula a molécula com o nosso corpo físico. Ok? Quando nascemos, quando encarnamos, o nosso perispírito vai moldar completamente o nosso... Ele é a forma maior, ele é a forma principal do nosso corpo. Legal? Dúvidas? Não? Então tá, vamos seguir. Embora de toda errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá um resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências. Então Kardec ainda tenta falando, mas esse negócio não é por causa de reminiscências que a gente lembra de ter encarnado, de ter sido bicho? Essa é a pergunta que ele está fazendo, né? Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo, né? O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer, como a maioria de suas ideias intuitivas. O que é desnatural? Ele desconsiderou, ele abandonou essas ideias. Elas não têm razão de ser, não têm sentido. Legal? Então, pessoal, com isso, a gente encerra a parte segunda do livro, tá? E vamos começar uma parte bastante interessante, que é a parte terceira do Livro dos Espíritos. Finalmente, nós vamos chegar nas tais das leis. A gente ficou aqui 1 ano e meio falando porque as leis divinas, porque a lei de Deus, porque a lei do progresso. Agora nós vamos entrar nas leis. Nós vamos ver quais são essas leis, né? As leis morais. O que são essas leis morais? São as leis que conduzem à nossa evolução moral, o nosso lado psicológico, a nossa ética, o nosso caráter, né? Ok? E são várias. A gente tem lá a lei divina ou natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade, e a gente depois vai falar no final sobre a perfeição moral. Tá ok? Sem mais delongas, vamos começar lá, né? Vamos começar a falar, explicar o que é essa lei divina ou essa lei natural. Então, o que são essas leis morais? Né? O que se deve entender por uma lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Tá fácil? Mas o que é lei de Deus? Tudo. A gente tem a lei dos homens, a gente tem leis que foram criadas pelos profetas, por apóstolos. As leis de Deus são um pouquinho mais complicadas, um pouquinho mais firmes. Vamos lá. Ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. A lei de Deus. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Eu sou infeliz. Tu está afastado da lei de Deus. Nossa, eu só dou azar. Azar não existe. Existe causa e consequência. Se você acha que você está dando azar, você está fazendo alguma coisa muito errada. Né? Quer ser feliz? Siga as leis divinas, as leis naturais. É eterna a lei de Deus? Ela é imutável? Eterna e imutável como o próprio Deus. Então, as leis que Deus criou, que regem... Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma lei subordinada de Deus.
Lei da gravidade. É eterna? Se acabar a lei da gravidade, acaba o universo. Por que vocês estão sentados aqui? Por causa da lei da gravidade. Senão a gente estaria todo mundo flutuando no espaço. Então, essa é uma lei criada por Deus, imutável, né, e eterna. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que na outra época lhes proibiu? O que o Kardec está falando aqui? O Kardec está indo lá nos textos bíblicos, né? No Velho Testamento e no Novo Testamento. Peraí. Será possível? Deus pode ter falado uma coisa lá atrás e outra coisa agora? Né? Tem muita gente que alega que o kardecismo está desatualizado, por exemplo. E não está, né? Mas imagine, isso, o kardecismo tem 160 anos, imagine com relação aos livros da Bíblia, né? Que são vários livros. Vamos lá. Deus não se engana. Nós não acreditamos que Deus é soberanamente justo e bom, misericórdia e sabedoria infinitas. Depois de usar uns 8 adjetivos para Deus, Kardec fala assim, isso daí define Deus? E o Espírito de Verdade fala assim, nem de perto. Existem muitos adjetivos, muitas qualidades de Deus que vocês, humanos, não têm nem palavra, nem vocabulário. Né? Então Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. Então aquelas leis que têm que ser alteradas são nossas, não são as leis de Deus. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, matar o amigo já era um crime moral na Idade da Pedra, como é hoje. Né? Vamos dar sequência. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, o que compreendem? O que são? Concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Deu para entender a pergunta? As leis divinas só dizem respeito à moral, dizem respeito às coisas da matéria. Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Olha, então, olha só que coisa fácil da gente aprender. O que é uma lei divina? É uma lei que foi feita por Deus. Lá no começo do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta, fala, mas como é que eu sei onde que está Deus aí? E o Espírito de Verdade fala assim, vede tudo aquilo que não foi feito pelo homem, e isso tudo foi feito por Deus. Tudo aquilo que não há intervenção nossa, humana, é feito por Deus. Tá? E tudo isso que é feito por Deus, todas essas leis emanadas são leis divinas porque são de Deus. Tá? O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Olha que interessante, né? Essa frase aqui é profunda. Por quê? Nós temos grandes cientistas, conhecedores de todas as leis da matéria, porém, com uma moral muito baixa. Né? Nós temos cientistas que são ateus, que não acreditam em Deus. Né?
Dado ao homem aprofundar umas e outras, dá para o homem conhecer o que é uma lei de Deus, o que é coisa da matéria, né? Mas uma única existência não lhe basta para isso. Nós vamos ter que encarnar várias e várias vezes para a gente poder aprender o que são as leis da matéria e o que são as leis divinas, né? Olha essa pergunta que interessante, pessoal. E elas são as mesmas para todos os mundos? As leis divinas daqui da Terra são as mesmas de Marte? São as mesmas de Júpiter? De alguma galáxia que esteja a alguns bilhões de anos-luz daqui? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Porém, as leis que regem o universo, que são divinas, são imutáveis e eternas. Mas vão haver leis específicas desses planetas. Por exemplo, aqui nós temos oxigênio, temos atmosfera. Marte nós não temos atmosfera. Então existem leis naturais, a condensação da água, da chuva, que não funciona em Marte. Por quê? Porque não é adequado para Marte, tá? Porém, a lei de gravidade lá também funciona. Senão Marte não ficaria equilibrada dentro do sistema solar. Então, basicamente essas 2, 3 questões foram relativas ao funcionamento básico das leis divinas. São eternas, são imutáveis, podem ser apropriadas de acordo com a característica de cada mundo. Nós vamos conhecer? Vamos, mas vai demorar bastante, vai longe para a gente conhecer, né? E para a gente concluir, vamos ver a última questão, 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? O que vocês acham? Todo mundo tem capacidade de conhecer as leis de Deus? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. E poucos não obedecem. Menos ainda obedece. Tem uns que ouve, compreende e não cumpre. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Mas aí o que o Nelson falou, ó, todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Pessoal, todos nós vamos ter que conhecer isso, né? Esse é o progresso. Imaginem se nosso mundo de hoje, todo mundo seguisse as leis divinas, as leis naturais. Não poluir, não tratar o outro mal, amar o próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Como é que seria o paraíso? Como é que nós estaríamos? Nós teríamos esses problemas todos que a gente tem? Somos infelizes por quê? Porque nós não seguimos a lei, né? Mais para frente vai perguntar, onde que está escrito essa lei? Resposta do Espírito de Verdade: na consciência dos homens. A gente aqui não sabe o que é certo e o que é errado? Sabemos, né? Nós não somos mais crianças, né? Para num ato infantil, mas mesmo uma criança, ela sabe o que é certo e o que é errado, nas coisas mais graves. Então é isso, pessoal. Sofremos porque queremos. Não existe um Deus que é punitivo. Não existe um Deus que se vinga dos seus filhos. Tudo é relativo às leis. É causa e efeito. É a lei do amor, é a lei da caridade e assim por diante. Tá bom? Então, na próxima segunda, alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveita. Não? Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei, né? Eu acho que ele podia ter criado todo mundo mais evoluído, né? O percurso seria menor. A Paty falou, ele poderia ter criado a gente mais evoluído, né? Mas veja, até nisso ele foi soberanamente justo e bom. Ele criou todo mundo simples e ignorante, iguais. Só que aí ele deu para cada um de nós
O livre-arbítrio. O poder de escolher. Eu posso escolher sentar nessa cadeira aqui e dormir, e eu posso escolher estudar, me evoluir e arrumar alguma coisa. A escolha é nossa. Todo mundo vai chegar lá. Alguns mais rápido, outros mais devagar. Mas todo mundo vai chegar lá. Beleza? Tudo bem? Então, pessoal, obrigado. Para quem não viu as outras aulas, a gente tem tudo lá no YouTube, né? Estamos quase atualizados, né, Paty? Quase atualizados nas aulas, para quem perdeu as aulas anteriores aí, ok? Muito obrigado e vamos fazer a campanha da semana que vem. Traga um amigo, né? Traga um amigo necessitado. Gente, o necessitado é você. Porque é você que tem que fazer caridade, é você que está tendo que trabalhar. Tá bom? Vocês sabem o que o Chico falava do religioso? Não? Ele dizia o seguinte, uma senhora uma vez procurou o Chico e falou, meu marido não quer saber de nada, não quer saber de religião, eu estou desesperado, eu preciso trazer ele para cá, Chico, para a casa espírita. Ele falou assim, como é seu marido? Ele é uma boa pessoa? Ele é uma boa pessoa. Ele deseja o mal dos outros? Não, ele não deseja o mal dos outros. Ele trabalha? Trabalha. Ele provém a sua casa, o seu lar? Provém. Ele gosta dos filhos? Gosta. Minha senhora, então ele não precisa de religião.